Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Trás da Marca. Como sabem, a nossa intenção com este projeto é mostrar e entrevistar pessoas que tenham obtido sucesso nas suas carreiras, nas suas empresas, mas não é focarmos aqui nessa parte, mas sim nos 95% de trabalho que elas tenham desenvolvido para alcançar os resultados. Desta vez iremos ter uma convidada, Carla Costa. É consultora de marca pessoal e especialista em visão sistémica. Mas nem sempre foi assim. Agora, apesar da sua carreira nesta área, a Carla desenvolveu todo um percurso na área corporativa e fez a transição para o seu negócio e para os seus projetos. Portanto, será muito interessante perceber aqui as estratégias e qual é que foi o percurso dela e que levou ao sucesso que ela tem neste momento. Carla, muito obrigado por teres aceito o desafio. Ok, fiquei muito contente. Vais ser a primeira mulher no podcast que eu este ano decidi, temos de equilibrar o género, não pode ser cá, porque existem muitas mulheres que também têm histórias muito interessantes para partilhar. E a tua, por acaso, é muito engraçado, porque eu, ao investigar um pouco, né, não fiz muito, mas tentei investigar um bocadinho, até vi aqui muitos traços com a minha, seja o teu background corporativo, seja depois também a troca para o projeto que atualmente estás, seja até teres vivido em Inglaterra, como eu também vivi, mas tu vais por mais tempo. E, portanto, para começar, obrigado. Obrigada a ti, Bruno. É muito bom estar aqui à conversa e curiosa com este nosso mergulho aqui neste tema. E vai ser um prazer partilhar a minha história. Eu acredito muito no poder da partilha das histórias, das nossas histórias. Muitas vezes nós desvalorizamos e achamos a minha história não é nada especial. E como tu disseste, há sempre um ponto de conexão. Então eu acredito que também a tua audiência se irá conectar de alguma forma e que possamos conectar e inspirá-los. Então é isso. Boa. Então, para começar, vamos pedir à Carla para se apresentar em 60 segundos. Quem é a Carla? Carla Patrícia, 47 anos, nascida e criada na margem sul do Tejo, com uma ancestralidade muito forte no Alentejo, que durante muitos anos não soube qual era o seu lugar no mundo e hoje em dia sinto que estou no meu lugar a caminhar, não é? Como ser humano, como profissional, mas claramente hoje num lugar de mais consciência e presença sobre quem sou e aquilo que eu quero dar ao mundo. Então, profissionalmente tenho o privilégio de trabalhar com seres humanos, como mentora, formadora, palestrante na área da comunicação e da marca pessoal sistémica. Fundei a Academia das Marcas que Mudam o Mundo, também a Comunidade de Mulheres que Mudam o Mundo, também tenho um podcast que já agora convido também, Marcas que Mudam o Mundo, e é isso. É isso. Fogo, tu estás sempre a Acho que trabalhar. não foi 60 segundos, deve ter sido mais. Não, acho que foi menos. O tempo a gente tem uma relação com o tempo diferente. Até agora fazendo o exercício contrário, uma palavra que te define. Uma palavra: liberdade. Liberdade? Porquê? Olha, porque eu sinto mesmo um espírito livre no sentido assim, uma pessoa do mundo, sabe? Eu sou aquela pessoa que quer sempre ir. A liberdade para mim é muito importante. Eu acho que liberdade para ser, para criar, para estar. Por exemplo, mesmo agora quando eu olho para a minha vida profissional e não é tendo o meu negócio e desenhando o meu dia-a-dia, eu preciso de espaço, de liberdade para ter momentos em que não estou só a trabalhar, em que estou muitas vezes só na natureza, ou estou só a contemplar, ou estou a conectar com pessoas que são importantes para mim. Criar também é muito importante, liberdade para criar, para viajar, para conhecer, para aprender. Então liberdade é um dos meus grandes valores, então é uma palavra que me define. Sim. E sempre foi assim? Ou seja, lá atrás, quando tu começaste a tua carreira profissional, sempre tiveste essa consciência ou tiveste a desenvolver? É tão giro fazer essa pergunta, porque agora consigo dizer num lugar diferente do que diria quando comecei, não é? Há 25 anos já. É muito interessante porque não foi planeado, mas eu trabalhei 16 anos no mundo corporativo na área da aviação, imagina. Não é? Com aviões, literalmente. Então... O que é que fazias? Olha, comecei na área do marketing, organização de eventos, assessoria de imprensa e vendas. Tive quase 9 anos numa empresa onde fazia um pouco todas essas funções. E eu na altura, sabes, é interessante olhar para trás porque na altura eu não tinha consciência do quão a liberdade era importante para mim e acho essa sincronicidade incrível de eu ter começado a minha vida profissional
no mundo da aviação, porque deu a oportunidade de eu viajar imenso, viajei muito, e descobri muito também enquanto pessoa, não só pelos contextos onde trabalhei e tudo o que esse ambiente proporcionou, de viagens, de conhecer pessoas do mundo inteiro, de trabalhar com pessoas de diferentes continentes, então essa diversidade. E a tua pergunta era Não, estou a falar se eu tinha antes, consciência. sim. Ou seja, Não, tu não parece-me tinha, na que altura foste não desenvolvendo tinha. o conceito de liberdade com base até na função que fazias, Sim, não é? houve um dia que eu olhei para trás e uau, realmente isto não é por acaso. Quando eu comecei a olhar para os meus valores e quem eu era como pessoa, para aí há 10 anos atrás, de uma forma mais profunda, aí eu percebi, uau, realmente é incrível, que a liberdade é tão importante para mim, e eu fui realmente escolher uma vida, consciente ou inconscientemente, profissional, onde esse valor estava presente, porque eu adoro ir, sabes? Sou aquela pessoa que é... adoro ir, E adoro... depois logo se vê. Vais e depois logo se vê. Epá, tipo, literalmente ir andar de avião. Há pessoas que não gostam de andar de avião, há pessoas que não gostam de viajar. Eu sou aquela pessoa que amo estar no aeroporto, estás a ver? Amo estar a observar a movimentação do aeroporto, amo chegar ao aeroporto, entrar num avião, descolar, aterrar, tipo, literalmente tudo o que implica viajar, fazer malas nem por isso. Por acaso eles têm que fazer uma. Para amanhã mesmo vou para o Porto, essa parte das malas dispensava, mas gosto muito de ir, sabes? Gosto muito da curiosidade, também gosto às vezes de não planear tudo e de ir descobrir, saber que vou fazer uma viagem, que vou encontrar coisas que não faço ideia, sabes? Para mim a descoberta é muito importante, então acho que também daí ligar com a liberdade. Com liberdade, Sim. exato. E a Sim. tua formação esteve sempre alinhada com esse foi o teu primeiro trabalho, esse? Esse foi, sim. Foi logo assim, Opa, para eu uma sou do carreira de tempo. 16 anos. 9 anos nesta empresa, depois ali outras empresas pelo meio relacionadas e depois 6 numa empresa Pronto, maior, sim, até antes de eu fazer a transição para o meu negócio, sim, foram 6 anos num contexto de uma empresa multinacional, sim, sim. Então, e conta um bocadinho de Inglaterra. Tu estiveste a viver em Inglaterra com Uhum. a última empresa. Com a última empresa, sim, tive quase 2 anos, há bocado disseste que eu tive mais tempo do que tu, não sei Eu o só quanto é tive que 6 meses em ok, Londres. então eu Mas em achava que não tinha Londres o estado muito tempo passa muito rápido. Tu estiveste num sítio mais tranquilo. Eu tive em Oxford, que é Pois. logo ao lado, é uma horinha, é muito fixe. Eu gosto A muito de vida é mais Londres. pacífica. A vida é mais pacífica em comparação, É assim. Londres. Eu amo Londres, mas não me vejo de facto a viver em Londres. Amo Londres, é uma das minhas cidades. Oxford é mais é pacato. É conservador, não é? Assim. Ai, conservador, não sei se. Sim, Não? mas Inglaterra, não é? Acaba. Sim, Sim, mas sim, mas tens no razão. Em índice termos dentro de sim, é Inglaterra, verdade. Oxford está um bocadinho lá mais em Londres cima. é muito eclético, é muito assim, Sim. multicultural, embora sim, toda a Inglaterra é, mas Londres muito em particular. Sim, foram 2 anos, quase 2 anos que eu vivi lá. Sim. Mas foi a experiência calhou nessa função, ou tu já sabias, ou foi um projeto que tu própria... Porque, por exemplo, eu estou a dizer isto porque a mim calhou, ou seja, foi quando eu ingressei na área corporativa, Ok. e então, para aprender o que eu ia fazer, porque ia trabalhar na banca, Uhum. só tínhamos de ir ao sítio. E no caso, como a gente ia trabalhar para Londres, Ok. fui para Londres viver. Ou seja, é o que eu digo sempre foi quase os meus Erasmus, mas em vez de eu ter de investir dinheiro, estavam-me a pagar ainda por cima para estar lá. Tu, não sei se foi num contexto assim laboral que eles já disseram isso, ou foi do nada apareceu o país? Olha, foi inusitado. Eu tinha. Lembro quando fui a Londres, das primeiras vezes, não sei, primeira, segunda vez, pensava assim: uau, eu adorava um dia viver aqui. E depois, passados uns anos, eu estava a trabalhar em Évora, numa academia. Não vivia em Évora, mas ia todos os dias para Évora, trabalhava em Évora, no aeródromo, numa escola de aviação. E assim, resumidamente, essa empresa era uma empresa grande que depois passou por um processo de downsizing e no final eu fazia parte do pequeno grupo que ficou e a empresa decidiu, pronto, que ia mesmo fazer o fecho. Aliás, a empresa-mãe, a casa-mãe, decidiu que ia fechar aquela escola. E na altura fui convidada, portanto, a integrar a escola que eles tinham em Oxford. Eles tinham acabado de comprar uma escola de aviação em Oxford e eu na altura estava separada, tinha-me separado acho que há 1 ano e tal, estava sozinha, solteira, sem filhos, tinha recomeçado a minha vida e pá, de repente a perspectiva de ir para a Inglaterra com um contrato de trabalho, não é? Com tudo, eu tive uma empresa de relocation que me ajudou a fazer todo o processo, portanto, desde abrir conta no banco, ou seja, eu fui com um contrato de trabalho, tudo muito, e foi do género, sim, entre ficar aqui desempregada em Portugal e Exatamente. ter que ir à procura de trabalho e ir para a Inglaterra, tipo, viver uma aventura, É descoberto, pareceu-me assim, estás a ver a minha senda da liberdade, os timings, e então foi nesse contexto que eu fui, foi mesmo assim uma aventura, fui com mais uma colega, vivíamos juntas na altura e pá, foi uma experiência brutal, deu-me, eu acho que todas as experiências, teve desconfortos também,
porque embora a Inglaterra pertença ao Reino Unido, esteja integrado no espaço europeu, mas como tu sabes, é muito diferente, todos os países europeus são diferentes, mas é uma cultura muito diferente da nossa. A meteorologia é muito diferente da nossa também. Até É respiraste fundo. verdade. A Mas tu gastronomia não também. notas, mas tu não notas tanto. A certa altura, depois o chover já é meio relativo, não é? Sim, eu, Porque já está eu comentava sempre... esta semana com uma pessoa, já não sei se foi com a minha mãe, que eu em Inglaterra eu corria com graus negativos e eu não faço isso aqui, estás a ver? Exatamente. Porque aqui temos o lado bom que lá tu não vives com o que tens, não é? Sim, lá eu sinto que eles são tão habituados àquele clima, não é? Aquilo para eles é como eles cresceram naquele ambiente, portanto eles não deixam de fazer nada por causa da meteorologia. E depois tens a vantagem, as casas são muito preparadas para o frio, não é assim? Então foi assim, olha, foi desconforto, porque é deixares a tua família, deixares. Eu gosto muito de Portugal, sempre gostei muito de Portugal. E cheguei lá, foi mesmo dezembro, estava chuva, né? Foi-me assim apanhar aquele frio mesmo bom de Inglaterra. Mas trouxe-me muito crescimento pessoal e profissional, de eu ter que, enquanto pessoa, não é, falar diariamente, falar e pensar em inglês sempre foi uma língua que para mim é a minha segunda língua, portanto é fácil, mas quando você está todos os dias, lembro-me no primeiro mês de chegar a casa cansadíssima, porque estava sempre a pensar e a falar naquela língua. Não sei se isso te aconteceu quando estavas lá, ao fim do mês, pronto, passa, porque tu habituas-te Sim, depois e começas ao programas-te. calão e Sim, começas. Pois é sempre... sim. Mas a tua colega era portuguesa. Era portuguesa, Ou sim, seja, portanto, em mas casa, à frente deles não, portanto sempre só a em falar casa, inglês, não é? claro. Por uma questão de respeito. Claro. E depois também esta coisa de os ingleses, fomos acolhidas, mas eu também sinto que os ingleses, e tu conheces, eles têm aquela, não é? São muito brincalhões e tudo mais, mas depois também o facto de seres português e depois se tu dizes alguma palavra errada, eles pegavam naquilo. Assim, a fase inicial foi uma coisa mesmo do género de tentar perceber quem é que nós éramos, e havia assim uma espécie de desconfiança e aquela parte da integração, mas depois passado isso correu muito bem e até hoje tenho amigos e pessoas com quem ainda me conecto e falo, mas foi uma fase em que depois também profissionalmente me foi não foi pedido, eu própria vi ali uma oportunidade de evoluir profissionalmente e também fiz esse movimento lá, sim. Mas lá estavas a fazer o que tinhas vindo a desenvolver como carreira até agora. Sim, mais ou menos. Lá era mesmo vendas puro e duro. Eu aqui em Portugal era muito a área da comunicação, a organização de eventos, muita parte da comunicação empresarial, da estratégia da empresa em perspectiva de comunicação e vendas, e lá era vendas puro e duro quando eu fui, e isso na altura, pronto, eu não pensei muito bem, porque, não pensei, não questionei, pensei, vou integrar uma equipa, sabia que ia integrar uma equipa já existente, mas fazia só vendas B2C na altura, portanto os jovens que queriam ser pilotos de linha Ir ao aérea brevet, sim. e eu estava brevet, não, ali era mesmo licença de mesmo piloto licença, de ok. aviação comercial, sim. Comercial. Comercial, Ok, sim, para não é fazer. o PPL, portanto não é a licença particular, era mesmo a licença comercial, ok. portanto há uma diferença. É como tu tirares carta de Ligeiros ligeiros ou ou pesados. pesados, sim. Sim. Eu preciso fazendo a analogia um pouco diferente, mas mais ou menos dá para perceber a ideia. E depois eu comecei a perceber que aquilo era muito redutor, o meu trabalho era muito trabalho telefónico e só e-mails, e depois surgiu ali a oportunidade de eu fazer a transição para o business to business e trabalhar com as companhias aéreas, entrar na parte da negociação, então trabalhar com clientes como a Emirates, a EasyJet, clientes de todo o mundo, não é? Às tantas depois lidar com clientes do Médio Oriente e com clientes da África e da Europa, e aí foi esses 2 anos, foram quase 2 anos sim, nessa atividade, foi assim muito importante para mim, porque também em termos da minha capacidade de liderança, negociação, trabalhar em equipa com colegas e clientes de nacionalidades diferentes, culturas completamente diferentes, não é? Um cliente argelino é completamente diferente de um cliente do Kuwait, e eu vivi essas experiências no Dubai, um cliente francês, um cliente do Reino Unido, então foi muito rico nesse aspecto, sabes? Mas depois, pronto, comecei a sentir que faltava aqui. Era o que eu te ia perguntar, Sim. porque essa função acabava por encher um bocadinho as tuas noites. Viajavas, não é? Andavas a viajar bastante para conhecer culturas, descobrias várias coisas, tinhas a componente das pessoas, não é? Mas o que é que não estava aí a ressoar? Olha, eu há pouco tempo, há uns 2 ou 3 anos, dei comigo aquelas limpezas, sabes, tu fazes lá em casa, arrumações, não sei o quê, e descobri um livro
que eu comprei lá na altura em Oxford, disse que era aquele livro que comprei lá, porque é um livro em inglês, e eu lembro perfeitamente de eu ter comprado lá, e tinha um papelinho. Eu adoro quando nós encontramos aqueles papelinhos que nós deixamos para nós Uma nota próprios. própria. Não tinha a data, mas eu sei que foi algures entre 2013, 12, 13, porque eu estava lá nessa altura, voltei no final de 2014, e dizia qualquer coisa do género. Eu ainda não sei bem o que é, para que é que eu estou aqui, qual é o meu papel, mas eu não vou desistir, não vou parar até encontrar. Ou seja, eu comecei a sentir que faltava qualquer coisa na minha vida, portanto, esse período que estamos a descrever, eu tinha essencialmente um comportamento, um estilo de vida workaholic, portanto era uma profissão que me era exigido e eu próprio estava no lugar de também, não só me era exigido, mas eu, não é? Pelo meu contexto, de não ter, na altura, não tinha nenhum relacionamento, não tinha filhos, portanto era uma vida muito dedicada ao trabalho, ainda muito, a identidade muito associada ao trabalho, sabes? Com pouca consciência de quem é que eu sou, o que é que eu quero, sabes? Mas havia assim uma vozinha que me dizia falta aqui qualquer coisa, e esse papelinho vinha no seguimento disso. Ou seja, eu quando encontrei esse papel dizia assim, uau, lá atrás eu já estava, eu sentia, mas só que não sei se já te aconteceu, é aquele piloto automático, os dias vão passando, os meses, os anos, e depois há um dia que tu acordas e pá, já não tinha, eu lembro assim sensações de dias em que eu sentia que já não tinha aquela alegria em trabalhar, que já era um esforço, e isto começou a estar presente, sabes, a estar presente. Portanto, eu senti, agora consigo dizer deste lugar, nesta altura não te conseguia explicar isto, mas na verdade o que me faltava era propósito, era sentir que a minha vida tinha um significado para além do executar, porque como estamos a falar, eu olhando para trás, o que é que aquela profissão, aquela fase da minha vida tinha que ligava muito com a pessoa que eu era na altura? As viagens, portanto era uma vida muito estimulante, no sentido que eu hoje estava em Istambul, lembro uma vez a minha chefia na altura me ligava e disse, olha Carla, consegues estar em Bogotá tipo, isto era sexta-feira, consegues estar em Bogotá na segunda-feira, porque temos que ir apresentar uma proposta com a equipa dos simuladores, que era uma equipa que estava em Montreal e que vinha tipo apresentar, e como nós éramos uma empresa global que tinha a parte da simulação aérea, eu estava na parte das escolas, portanto era one-stop shop para os clientes corporativos, essencialmente as companhias aéreas, que podiam não só comprar um simulador de voo, onde os pilotos e os comandantes fazem a parte do treino, mas depois também a parte dos pilotos, dos copilotos, não é? Vou comprar um avião, vamos mandar vir um avião, uma frota de aviões e precisamos de tripulação para. Então nós fazíamos a formação na parte dos pilotos, não é? Porque antes de seres comandante tens que passar por um processo, não é? É toda uma evolução de carreira e com este esqueci-me, estava-te a dizer. Não, estás a dizer por causa daquele fim de semana que tiveste de estar em Bogotá e estavas de repente. Exato, em então Istambul. tinha essa parte super que era exciting para mim, do género, e eu dizia com vocês e fui entrar, não sei o que. Estavas sempre em registro de trabalho, não é? Estava muito a registro de trabalho, mas era giro essa parte da aventura, estimulava-me imenso, e depois a parte da conexão com pessoas, o falar inglês, o estar sempre em ambientes, que era mesmo a minha parte da RP, a minha formação, a base académica é comunicação empresarial e relações públicas, portanto a minha parte relacional e da conexão muito fixe, mas depois era muito o operacional, o fazer, e onde é que estava a essência, onde é que estava o propósito, isto também alinhado com a empresa. Então depois também a empresa, já trabalhaste também em contexto corporativo, portanto, e aqui era uma multinacional, portanto era muito aquela coisa, resultados, KPIs, muito aquela não é coisa pessoas, não é? Sim, São sim. números. E então eu acho que começava a vir, eu lembro às vezes lembro uma vez estar em Istambul sozinha a jantar, porque depois era muito solitário também, não é? Muitas vezes sozinha, e eu a pensar assim, eu não quero fazer isto o resto da minha vida, estar assim, ok, ir viajar, mas depois também muitas vezes sozinha, um pouco solitário, não é? Porque era basicamente às vezes chegar ao sítio, aeroporto, hotel, cliente, e muito este registro. E pronto, e depois as coisas, olha, a vida encaminhou-se de me dar as respostas que eu procurava, que era, ok, o que é que há aqui mais? O que é que eu estou aqui para mais qualquer coisa e eu não sabia muito bem o quê. Então acabei... Eu por acaso faz o corporativo exatamente, que eu trabalhei 10 anos na banca. Também estive lá em Inglaterra por causa disso. E também senti, a certa altura, a palavra, o propósito. Eu ainda não sabia dizer que era propósito, só sabia que... E isso, a mim, e é isso que eu tinha que questionar, para mim o trigger foi quando fui pai a primeira vez. E pensei que eu tenho de dar, por exemplo, no caso da minha filha, primeiro foi uma filha, o que é uma pessoa trabalhar naquilo, ou seja, porque eles imitam tudo o que a gente faz, não é? O que a gente diz não, o que a gente faz sim. Certo. e então é esse problema. E então
eu pensei nisso, pá, eu não posso estar a ter uma carreira numa coisa que já não, em si já não era fulfilling de maneira nenhuma, e ao mesmo tempo, por cima, estava a correr o risco de dar esse exemplo aos meus filhos, no caso ainda era só a minha filha, a Laura, de que, não, isto está fixe, porque ele aceita-se assim, portanto é para continuar. Isso foi um bocadinho o meu trigger. Qual é que foi o teu? Conseguiste identificar? Sim, é fácil. Eu volto para Portugal, fechei um contrato gigante, eles estavam muito felizes comigo. Eu vi ali, na altura falei com o meu mentor, que foi a pessoa que me preparou para fazer essa transição. Basicamente era uma pessoa muito experiente lá na área. Ele era responsável pela área do B2B e ele decidiu ele ir reformar-se, então eu basicamente assumi o lugar dele. Portanto, ele foi a pessoa que me mentorou, uma pessoa muito importante na minha vida. Eu posso dizer que assim, o meu primeiro mentor, honrar aqui o Mike Langley, o Sir Mike Langley, como ele chamava. Eu chamava-lhe Sir na brincadeira. Ele era John Michael, era o Mike para toda a gente. Uma pessoa muito importante na minha vida, mostrou-me a importância. Vou responder à tua pergunta, mas mostrou-me a importância de nós escutarmos o outro. Às vezes eu ficava assim, como é que esta pessoa que tem tipo, não sei, 40 e tal, 50 anos de experiência nesta área, me pergunta a opinião, eu que sou tão mais jovem, que estou a começar agora esta transição a fazer um papel que ele fazia, e ele queria sempre ouvir-me, queria sempre saber o que é que eu pensava, a minha opinião. Depois tinha um sentido de humor brutal, aquele British, contava aquelas histórias, tinha assim, uma pessoa deliciosa. E na altura falei com o Mike e pronto, e ele disse-me: Carla, timing is everything in life. Já tens aqui um momentum, portanto, e foi nessa altura que eu fechei o contrato e eu quis voltar para Portugal. E aí, pronto, a vida fica um bocadinho mais, eu vou dizer, leve, porque trabalhava home office, continuava a viajar imenso, mas já aqui perto da minha família e dos meus amigos, mas ainda faltava qualquer coisa. Pensava que já tinhas mesmo saído. Não, aí foi só a questão de já estás sediada em Portugal. Vim para Portugal em 2014. E depois em 2016, respondendo à tua pergunta, foi aí, portanto, eu continuava a não me sentir completamente realizada, mas mais tranquila por estar de volta ao meu país, que sentia mesmo falta de estar com as minhas pessoas no meu país. Eu amo Portugal, amo Lisboa e vim bem para o centro de Lisboa, que era um sonho que eu tinha na altura. Continuava, pronto, também perto do aeroporto, que era espetacular para as viagens, portanto, se isso era a parte estratégica para eles dizer, olha, podes voltar, mas tipo as viagens, e eu assim, não, Lisboa, tens voo para todas as capitais. E o aeroporto é dentro de Lisboa, tal e qual, eu estava a 15 minutos, eu morava ali ao pé da Avenida da Liberdade, estava a 15 minutos, 20 do aeroporto, era espetacular. E entretanto, em 2016, em março, meio de março de 2016, o meu pai foi diagnosticado com um cancro terminal. E foi esse o momento. O teu caso foi a parentalidade, o meu caso foi a passagem do meu pai. Então ele fez a passagem dele a 8 de maio, faz este ano 10 anos, e esse foi o meu momento de parar e começar a fazer as perguntas. E ok, eu tenho 37 anos, isto passa rápido, daqui a estou a fazer 40, o que é que eu quero para a minha vida? Hoje estou cá, amanhã não estou. Começas a fazer aquelas não perguntas como garantido, não é? Existenciais, se assim quiseres, não é? É, sem dúvida. E foi esse o meu momento de mudança de rumo mesmo, de abrir espaço para isso. Eu acredito que são estes momentos que as transições, não é? É interessante trazeres a parentalidade, eu sinto, sem dúvida, o nascimento de um filho, uma doença, a passagem de alguém que tu amas, são momentos que todas as pessoas terão a sua história, não é? No meu caso foi mesmo a passagem do meu pai, que eu costumo dizer que ele, não é, deu-me esta oportunidade. A passagem dele foi o renascimento para mim, não é? Podia ter continuado naquele piloto automático. Exatamente. Ou então fazer a reflexão que eu comecei a fazer. E que eu acho que é importante em algum ponto nós pararmos para fazer esse check-in. Acho que as pessoas às vezes optam mais por ver os problemas à volta do que os dele. É mais fácil opinar do que depois fazeres alguma coisa que consegues trabalhar em ti e resolver. Ou seja, tu descobriste isso e tiveste de pôr algum plano em curso para começar, ou não? O que é que fizeste? Sim, olha, fiz um retiro. O meu primeiro passo, eu acho que os movimentos, não é? Estavas a dizer, muito interessante o que estavas a dizer. Eu sinto que eu na altura estava aí, sabes, que ninguém me... Como é que se faz esse movimento? Disseram-nos, não há um mapa, não é? Né? Há uns que vendem agora mapas, mas não há um mapa. Eu não acredito em fórmulas mágicas, nem varinhas de condão, assim, não é? Mas imagina, nós somos de uma geração, não é? Eu sou de uma geração em que trabalho de desenvolvimento pessoal, trabalho interno, onde é que isso existia? Não, vais tirar um curso, não é? Formação académica, vais encontrar um trabalho, uma coisa que dê dinheiro e que dê estabilidade financeira. Ficas lá 40 Essa anos. foi a minha história, não é? Essa foi a minha história, não é?
naturalmente os meus pais queriam uma vida melhor e diferente daquela que eles tiveram, não é? E daí, não é? Eu fui a primeira da minha, portanto, da nova geração, não é? Da geração das minhas primas, a tirar um curso superior, portanto, a ter formação académica. São coisas que nós hoje em dia parece uma coisa tão banal, mas não é? Temos que ver o contexto, temos que ver a ancestralidade, onde é que viemos, não é? O nosso percurso. Então, eu sinto que, lá está, ainda hoje em dia. Não, esta geração mais nova já está ao dispor deles, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, não é? Como é que tu fazes coach, terapeuta, já, não é? Está Sim, é muito tudo mais muito mais normalizado, acessível e está muito normalizado. mais, não há desculpas, ouves um podcast, lês um livro, fazes um curso, O acesso à informação o está acesso à muito informação mais... e também a esta importância de olhar para dentro, como Sim, tu estavas a dizer. sim. Naquela altura eu estava assim, como é que eu faço isto? Não passava, não é? Na altura o coaching, a terapia ainda era uma coisa que eu sinto que não se falava tanto. E portanto foi esse movimento de, olha, entrei no Facebook, que eu acho que quando tu estás à procura as respostas vêm, é o que eu Depois estás sinto. muito atento aos sinais, Aos não é? sinais, sim, nessa altura eu senti mesmo, sabes, veio o meu primeiro retiro em Barcelos, Sociedade Portuguesa de Bem-Estar e Mindfulness, e assim, uau, Olha, já é um termo muito à frente para a muito à altura. frente, sim, há 10 anos, ele já existe há algum tempo, e eu desafiei-me as pessoas assim próximas, umas amigas, a minha mãe para irem comigo, ninguém queria ir, e eu fui sozinha. Pá, logo aí foi uma... Também já estavas habituada, não é? A fazer andar a percursos assim. Sim, é verdade, eu tenho um bocado essa coisa do lobo solitário. Gosto muito de pessoas, mas preciso assim Sim, fui fazer sozinha essa experiência, basicamente. Fui para Barcelos 3 dias e aí foi processar luto, foi permitir-me libertar emocionalmente de coisas que também estavam aqui. A meditação, que eu nunca tinha feito meditação, com uma guiança muito bonita da pessoa que estava a facilitar o evento, o retiro, e saí desse retiro com a certeza que tinha que mudar alguma coisa na minha vida, que não podia continuar, não é? Naquele automático, naquele movimento inconsciente, porque quando lá está, tu começas a fazer as perguntas, vem informação. Vem Pode não ser o que informação. tu querias, Mas vem qualquer coisa. mas é qualquer coisa. Eu acho que esse é o poder. Nessa altura eu descobri o poder de fazer as perguntas. Estávamos em que ano, tu disseste? Quando 2016. 2016 foi anos. quando o teu pai Sim, faleceu. sim, foi Então em depois junho. como é que surgiu o projeto? O teu primeiro projeto? Porque Olha, agora a gente foi- sabe que hoje em dia tens 72 projetos, não é? Mas Assim, que é uma inquietude que tu tens, não é? De fazer várias coisas. isso é um tema, sim, isso é um tema. Sim. Eu acho que lá está, é a criatividade, é a liberdade para criar, que eu te dizia há bocado, não é? É, eu sinto mesmo. Mas é tão bom, durante anos eu sinto que isso teve travado no meu corpo, sabes? Será que é por teres trabalhado no corporativo e que tinhas de seguir a regra e a estrutura? Porque há muita coisa que eu vejo de que é positiva, trabalhas em corporativo, porque dá-te uma Muita coisa estrutura, uma positiva, visibilidade. muita coisa. E cada vez mais eu noto isso quando entro em contacto com donos de negócios ou com CEOs que tiveram uma formação diferente e criaram o seu próprio negócio, Sim. mas nunca tiveram um background, tiveram de analisar as coisas de uma forma como numa multinacional tu tens de fazer, não é? Isso parece que não ajuda bastante. É muito interessante isso que estás a dizer, sim. Eu acho que hoje em dia é esse equilíbrio entre a estrutura e a liberdade, sabes, para criar. Portanto, eu acredito muito, e esse é o meu grande convite, especialmente este ano, é unir essas duas, a estrutura, a intuição, o fluxo com a estrutura, com os processos. Talvez sim, eu acho que sim, principalmente no início do negócio, claramente essa descobri, uau, como assim, liberdade de tempo, liberdade de agenda, eu posso a meio da semana ir almoçar com uma amiga, eu posso estar 3 horas na conversa com alguém, eu posso estar a ler um livro, mesmo que seja em contexto de trabalho, sabes, essa liberdade, sim, é muito fixe. Mas às vezes depois tens de ter cuidado com como é que usa a responsabilidade, não é? Sim. Da liberdade. Sim. Então quando começaste foi assim, foi tu sozinha a desenvolveres o teu projeto de consultoria, Sim, certo? sim, foi na altura, assim, resumidamente, fiz o retiro em junho, depois aconteceu, não decidi logo que me ia despedir, senti nem que ia criar um negócio, isso não veio logo, isso foi assim passado ali, tipo, eu acho que 2 meses depois, houve assim uma situação na empresa que me ativou e que me fez refletir e Era a desculpa era o que tu convite, precisavas. era, pediram para eu despedir uma pessoa. Ok. E eu, na altura, não concordava com essa decisão e eu fiz um movimento porque me estavam a pedir para eu fazer. E a pessoa que eu sou, eu não me revi naquele meu movimento, foi do género, eu estou a fazer isto só porque me estão a pedir, isto não é quem eu sou, eu não acredito, eu teria defendido a pessoa, eu teria ido à procura dos argumentos que eu tinha para não fazer aquele movimento, e isso foi do género, não, para mim basta. Então eu queria-me logo despedir na altura, depois tive uma colega que disse, não, respira fundo, não faça já isso, passado umas semanas fiz esse movimento, já de outro lugar, não é impulsividade, Sim, na exato. reatividade, mas num lugar, não, é mesmo para ser. E decidi que ia criar um negócio. Na altura
Era um negócio que tinha a ver mais com a minha área de eventos e de experiências, era um negócio muito voltado para as experiências, ah, mas que entretanto depois percebi que não ia conseguir criar esse negócio. Eu já me tinha despedido e estava super feliz porque Não esse chegou a livro lançar. Não, não cheguei a pensei que não. lançar. Ok, não chegaste a lançar. Eu despedi-me porque eu tive de estar 3 meses à casa. Uhum. Então, no processo entre me despedir e dar esses meses à casa, percebi que não ia conseguir criar esse negócio e comecei a E fazer. agora? Mas eu estava super feliz, sabes, aquela sensação de teres tomado uma decisão que tu sabes que te liberta e que vais. Não sei se isso te aconteceu quando tomaste a tua decisão, Eu fui de férias. porque para mim, uma pessoa que super precisava de segurança financeira, dar assim um salto de fé, foi assim. Eu tinha economias na altura, mas depois também perdi as economias. Pois teve. Vamos lá. Também aconteceu, não sei se também pronto, aconteceu-me isso. E sim, depois fiz uma SWOT na altura, então o que é que eu vou fazer? Então comecei a analisar, ok, a minha área é comunicação, trabalho em comunicação há quase 16 anos, adoro pessoas, adoro relacionamentos, a interação com as pessoas, quero ajudar pessoas, vou ser consultora de comunicação. Foi assim do género, uma SWOT muito simples. Sim, foi ali E muito do à tipo pressa tal, para não sei o avançar. quê. E do género, e comecei. Sim, ainda tive ali uns meses e depois no início de 2017, em janeiro, lancei o meu site, a minha marca pessoal, aquela coisa de fazer sessão fotográfica, lançar um site. Que hoje não faria assim, mas na altura foi assim, aquela coisa que eu fazia com a estrutura não é, da comunicação. Tenho Claro, que fazer tinhas de seguir aquilo. nunca tinha feito uma sessão fotográfica profissional, super desconfortável fazer a sessão. Vai tão giro olhar para trás, agora já fiz tantas, não quer dizer que deixa de ficar desconfortável, mas Não, mas é mais uma fácil. realidade que é uma realidade que já é Tipo, tens ali o natural. objetivo e não sei o que, lembro perfeitamente para tão giro ter feito esse processo, depois o site, construir o site, o portfólio de serviços, o criar o storytelling e depois lancei. E tu sentes, antes disso, ia te dizer, a mim foi um bocadinho diferente, porque eu na altura já era pai, né? Então já tinha muitas despesas, já tinha muita estrutura, e na altura que eu resolvi mesmo trocar de área, na altura a minha mulher até estava desempregada, mas eu já tinha o trabalho de freelance. Vocês estavam em Inglaterra ainda? Não, já não, estavas estava cá. Não, eu em Inglaterra fui em 2000, eu fui antes de ti, Foi em 6 meses 2012. exato. Em 2012. Okay. Sim. Mas já tinha vindo a trabalhar, e foi uma das coisas que o Covid permitiu, foi conseguir trabalhar das coisas que eu, na altura do Covid já tinha umas equipas muito grandes e já não estava numa função operacional, já estava managing, portanto já a coisa corria bem e eu estava muito alinhado com a minha manager, portanto estava tudo bem. E até ela é que me tentou, eu estava a dizer, pá, já não dá para as duas coisas, ou é uma coisa ou outra, porque eu depois já nem estou aqui e já nem estou lá, e eu quero estar lá, não quero estar aqui. Ela, pá, mas se calhar consegues organizar melhor o tempo, porque havia muitos dias que eu ficava ausente. Ou seja, tinha as equipas, a gente sabia, mas Claro. eu ficava ausente o dia todo praticamente, já tinha feito a minha parte e a malta das equipas, porque eu tinha equipas que estavam em várias locations na Europa. E ela, tipo, vamos ver o teu calendário. Eu abri o meu calendário e assim, não, o teu calendário está melhor que o meu, portanto, se calhar tu não tens mesmo é tempo. Eu assim, pá, é o que eu estou a dizer, eu acho que já chegou ao fim, já chegou ao limite. Mas eu não tinha a questão das economias e o balanço tinha já eu que tinha vindo a trabalhar paralelamente, lá está, como estava-te a dizer quando chegaste, estava aqui a trabalhar no estúdio e facilitou-me sair de um lado para ir para o outro. Já tinha clientes, já tinha coisas, mas foi um grande risco. A Raquel, a minha mulher, estava desempregada, só que é o que eu lhe disse, olha, eu já ganho mesmo agora o que estamos a fazer em relação ao banco. Portanto, por mim está tranquilo. Do teu lado, então vai. E foi. Avançaste este salto de fé, mas Sim, eu tive uma facilidade, eu não tive a fazer sessões, não tive a fazer nada disso, porque eu estava no backstage, portanto eu estava tranquilo em relação à marca. Eu estava em relação à marca. E eu por acaso agora ia fazer esse parênteses e depois agora esqueci-me do que é que te ia perguntar, porque ia fazer a ponte para tu nesta fase então não tinhas clientes, não tinhas nada, estavas a construir a base do que ias arrancar. Sim, eu estava confortável porque quando eu me despedi eu tinha umas economias Sim. e eu pensei, vou estar confortável, ou seja, não foi uma coisa completamente irrefletida, foi um conjunto de um somatório de género, eu tenho que fazer isto, eu tenho que ir à procura. Claro, não foi impulsivo, mas foi assertivo. Eu acho que vou falar para mim, não é? Havia esta coisa, eu quero ter uma vida com significado, portanto era muito centrada em mim, mas já com esta visão de querer servir o outro, de querer sentir que tinha um impacto na vida das pessoas, porque eu ali no mundo corporativo e na aviação, ok, eu via, pá, sei lá, ajudávamos a concretizar ações, sem dúvida, não é? Principalmente ali na parte, quando eu estava na parte mais do B2C, com os miúdos, ou até miúdos, ou pessoas que faziam mudanças de carreira, cientistas que tinham um sonho de ser pilotos de linha aérea, que faziam mudança de vida, transição, coisa assim, mesmo
E depois tinha que ser ali uma idade, porque aquilo depois a partir dos 30 já era mais complicado, eles tinham ali uma janela de tempo, então pessoas faziam grandes mudanças de vida, portanto eu assistia histórias de vida brutais, e isso lá está, é uma coisa que me inspira as Inspira. histórias. Mas depois, sim, faltava esta, então no início era muito sobre mim, mas pronto, e é normal, quando nós fazemos mudanças de vida é sobre nós, não é? Normalmente, portanto, lá está motivado, no teu caso também pelos teus filhos, mas o movimento é teu. No mesmo caso foi a passagem do meu pai, mas o movimento foi meu. Então foi um salto de fé controlado, porque eu fui do género, não, eu tenho aqui este dinheiro, não era rica, mas ok, estava, decidi, muito importante, eu acho que isto é partilhar também, é importante partilhar aqui com a audiência, que é, porque às vezes estes saltos de fé temos que fazer movimentos, ou seja, eu vivia no centro de Lisboa, uma vida super confortável, e voltei para a casa da minha mãe, Ok, na para margem teres sul. mais esse. Sim, para estar tranquila, Exato. não é estar a pagar na altura 1000 euros já, o que hoje em dia seria muito mais para viver aqui no centro de Lisboa. Pensei, não quero ter esse encargo, quero estar tranquila, tenho as minhas economias, e então fiz esse movimento. Depois, entanto, é que perdi as economias, mas mesmo assim, estava tranquila, porque geria, portanto, reduzi muito o meu estilo de vida, tornou-se mais simples, que isso é uma coisa que até hoje Sim. eu agradeço, porque quando tu realmente tens menos, tens que aprender a gerir, e eu acho que isso é incrível, porque muitas vezes a Sim, nossa com muito é forma como fácil, né? gastamos é Exatamente. inconsciente. Eu tornei muito mais consciente e intencional em relação aos meus gastos. Isso é uma coisa que até hoje guardo e mantenho. E sim, e depois no início do negócio, sim, passado ali 2 meses, comecei a ter os meus primeiros clientes, depois de ter lançado o site ali no início de 2017. Mas sim, foi uma coisa que se foi formando. Tu foste esta transição, já tinhas. Sim, eu tinha decidido E um eu bocadinho fui, antes, mas sim, foi o processo. sim, Mas, sim. e nessa fase inicial, lembras como é que era o teu mindset? Como é que era o teu espírito? Estavas confiante? Falas disso das economias, não sei se foi pela razão de teres muito tempo sem ter clientes e depois de repente a coisa vais-te gastando, não é? Uhum, Ou se é sim. isso, ou como é que estava o teu mindset nessa altura? Estavas convicto ou que estavas a começar a ter dúvidas de, pá, se calhar não devia ter voltado? Eu digo isto porque eu auscultava logo ao início muitas vezes, estava melhor aqui ou lá. Eu dizia, pá, dessa zero aqui. E então ficava aqui. Sim, sim. Agora, ao estar-te a ouvir, lembrei-me de outra coisa que eu sinto que é importante para aqui também. Não, eu nunca me arrependi de ter feito esse salto, de tipo, estava mesmo, mas eu fiz uma coisa que eu acho que é importante partilhar aqui, porque estamos a falar de transições Uhum. entre o mundo corporativo e criar o meu negócio, porque eu tive ali uns meses, eu saí em outubro e depois lancei o negócio em janeiro, a de criar o site e fazer todo o processo da comunicação, a estratégia, e eu senti de fazer também um break na questão da identidade corporativa, do mindset. Então estive a brincar, fiz cliente mistério, fiz figurações, andei a brincar assim a outras coisas. Para testar, para quebrares o Olha, registro, não é? na altura também ganhei algum dinheiro com isso, não foi pelo dinheiro, mas também havia essa parte também de, ok, enquanto estou aqui não está completamente parado e estar algum dinheiro a entrar. Uhum. Portanto, isto também para dizer, acho que é, porque às vezes acho que quando se pensa em mudanças, há pessoas que tem que ser algo radical. Não tem que ser radical, podemos nos preparar como tu fizeste, como eu fiz, ou seja, e para mim foi muito importante a liberdade, lá está, mais uma vez a liberdade. Vou brincar aqui um bocadinho às figurações, entrei em anúncios, fiz figuração em alguns filmes também, coisas engraçadas, publicidade, assim, coisas giras, e cliente mistério também. Acho que corri aqui à Avenida da Liberdade toda a fazer cliente mistério, isso foi muito giro. E depois, sim, em janeiro comecei com o meu negócio Arrancar. a arrancar, e opá, claro que havia aquele receio, eu vou dizer, não é? Dos clientes, como é que eu angario, como é que. Mas depois as coisas foram acontecendo e eu, quando dei conta, já estava com uma carteira de clientes interessante. Mas depois aconteceu outra coisa a seguir, também foi perceber que aqueles clientes não estavam alinhados com aquilo que eu queria. O que acontece? Tu ao princípio queres, não é? Sim, Exato. sim, ou seja, sinto que o foco estava muito em, lá está, gerar esse rendimento, que tinha ali construído qualquer coisa, mas que eu Sim. ainda estava na busca de quem eu era e daquilo que eu queria. Rapidamente percebi, ok, não é bem isto também que eu quero fazer em termos de serviços, que na altura passava muito pela questão de gestão de redes sociais e produção de conteúdos, e eu percebi, não é por aqui. E isso acabou por me levar aquilo que é hoje a minha missão, e que eu vejo à data de hoje, pelo menos é mesmo aquilo que eu sinto, que estou no meu lugar. Mas foi por ter lá atrás dado esse salto de fé e Uhum. começar com a consultoria, que depois me levou à PNL e à formação de formadores, e à marca pessoal e à consciência sistémica. Então foi assim mesmo uma jornada. Eu vejo muito, sabes, parece uma caça ao tesouro. Não sei se tu sentes isso, até ganhar, pelo menos no meu caso, até ganhar clareza do que é que eu queria realmente. Ou seja, eu tinha que começar, e aquilo naquela altura fez-me todo o sentido de começar como consultora de comunicação. Mas rapidamente, depois, passado algum tempo, percebi, ok, não é bem isto, para chegar àquilo que era Acho que tu realmente. tens, e não te diria, ainda há bocado estávamos a falar disto com uma pessoa que eu conheço, que é, tu tens dois registros, ou seja,
a decisão de mudar é muito impactante, não é? Para ti, e lá está o teu trigger, pode ser Sim, qualquer um, sim. mas o mudar depois e faz com que tu tenhas um estado, uma mentalidade diferente, mas não quer dizer que depois o que vais fazer seja o que tu vais fazer. E a mudança aí é para isso, é para aquilo que estás a fazer. Tu tens muitos projetos. Porquê? Porque, na minha opinião, e diz-me se eu estiver errado, se calhar até posso estar, é porque tu, a partir do momento que tu depois começas a viver num registro que é eu posso amanhã fazer qualquer coisa que eu quiser dentro do que é a estrutura, não é? Mas ok, eu posso criar um projeto novo. Houve um problema com esta empresa, mas eu posso criar aquilo também. Ou seja, tu acordaste todas as segundas-feiras, porque agora já não és tão workaholic, já não trabalhas tanto ao fim de semana, não é? Tu acordaste todas as segundas-feiras com o sentimento que eu posso amanhã criar um projeto novo outra vez de qualquer coisa, ou dentro da minha empresa que é outro negócio. Acho que é esse sentimento que tu só ganhas quando estás lá, ou seja, quando passaste pelaquela fase inicial, não é? E enquanto não o ganhas vais andar ali um bocadinho porque há pessoas que nunca chegam, eu não sei, mas todas as pessoas que eu encontro eu sinto isso um bocadinho, como és empreendedor tu vais e olha pá, agora queria este projeto, amanhã queria aquele projeto, isto partindo do pressuposto que não o estás a fazer só para fugir dos problemas dos outros, porque depois também há pessoas que fazem isso, não é? Sim. Mas não, é? Não sei se foi essa a tua experiência, mas eu sinto que é muito assim, as pessoas depois quando criam o primeiro projeto, o primeiro negócio e depois começam a ganhar esse mindset, é mesmo libertador, olha, até é que a tua palavra que é mesmo libertador. É mesmo libertador, sim. Eu acho que o que eu sinto é uma redescoberta de quem é que tu és, porque quando tu tens liberdade para criar uma cultura, não é, empresarial, um negócio que vem da tua visão única, não é? Daquilo que são a tua experiência, os teus skills, aquilo que é a tua missão, o teu ADN, não é? Como a tua essência é, uau, tu descobres um campo fértil, não é? E depois entra aqui a parte que eu também sinto que é importante, que é depois também da colaboração e da cooperação com outras pessoas, dos parceiros, não é? Houve parcerias que numa fase de inicial do meu negócio, não é? Como tu tens também os teus parceiros, fizeram sentido e que me levaram a parcerias, por exemplo, há parceiros que eu já não tenho dessa altura, mas que me levaram a parceiros que eu tenho hoje em Nova dia fase, e exato. que foi por causa dessas parcerias lá atrás há 9, 10 anos, estás a ver? Isso é brutal, é mesmo um caminho feito. Então eu sinto que é muito rico. Tu vês essa evolução e a tua evolução também, enquanto. Eu não sei o que é que sentes, eu nunca sonhei ser empreendedora. Não era uma coisa que Acho estivesse que no tinha meu alguns campo. traços quando era miúdo, mas nunca Sim, tive essa. sim, Eu sempre sonhei em ser o que eu era. Eu sim. estudei para ser, que era arquiteto. Arquiteto. Uau, não fazia Sim. ideia. Mas olha, agora não sou. Mas exerceste? Sim, sim. Eu comecei logo a trabalhar na faculdade, Ok. portanto tive essa sorte de. Tive um professor que me convidou e tal, teve de ser meio Sim. ilegal, porque ele era meu professor. Mas então ainda trabalhei uns anos. E sempre, desde o sétimo, oitavo ano. E gosto muito, hoje em dia faço outra atividade paralela a esta que me permite exercer parte desse músculo criativo. Porque é um músculo Brutal. diferente do que este que eu faço Sim. agora. Sim, sim, sim. Mas está lá, faz parte da minha identidade. Houve uma altura que eu tentei, quando fui para o banco, tentei abafá-lo um bocado, porque era uma coisa nova, portanto eu não Sim. queria estar a gastar energia, Sim, sim, senão não sim, conseguia sim, aprender sim. nenhuma nem outra. E isso também ajudou-me um bocadinho a. Como é que eu ia dizer? Houve uma fase em que, porque é preciso fazer isso, porque se tu, como nós estávamos a falar, cresceste, não é? Tens a nossa geração, cresceste a ouvir toda a gente a dizer que ias fazer uma profissão, depois estudaste para essa profissão, desenvolveste carreira nessa profissão, de repente, se calhar não está aqui qualquer coisa bem, tu tens de aceitar que, será que eu vou. O sinónimo de mudar é desperdiçar os meus anos todos, porque as pessoas associam isso. Muitas pessoas, o medo delas vem por aí, não é? Tipo, Sim. pá, eu 5 anos de curso, 10 anos de trabalho, pá, vou pôr isto para água abaixo, vou perder 15 anos da minha vida. E eu tive de fazer um bocadinho isso, tive de fazer o luto, entre aspas, porque foi, pá, olha, não vou exercer agora nesta fase, mas depois emergiu rapidamente outra vez, porque é parte de quem eu era. Portanto, nunca é um luto, mas é uma desculpa. As pessoas usam de pá, agora vou-me manter neste caminho. Vou manter neste caminho. Tão interessante o que estás a dizer, porque também esta ideia, muita coisa aí, não é? Mas eu sinto que eu falo muito no património da marca pessoal, não é? No teu património, tu não perdes, não é? Quando estás a fazer uma Nunca. transição de carreira ou começar É um cumulativo. projeto, é aquilo que as experiências que tu viveste, os skills que tu desenvolveste naquele processo, estão dentro de ti para tu trazeres para os outros projetos que tu vais fazer, seja profissional, seja no âmbito pessoal. E depois aqui também a questão dos lutos, que eu acho que é muito importante o que estás a trazer, e também esta questão de que há tantas identidades que nós podemos ter. Portanto, eu se me disseste assim, que se a minha identidade profissional já fosse só mentora ou só formadora, eu acho que eu não seria eu não seria feliz. Percebes? Tu me dizes qual é que eu me identifico mais. Mentora, gosto muito, mas lá está. Também adoro a formação, gosto muito de
dar aulas, de fazer palestras, quando estou a criar propostas, adoro criar as propostas, adoro criar conteúdos também, adoro gravar o podcast, também tenho o meu projeto, agora está em stand-by, mas já fiz e adorei estar à conversa, que é das coisas que eu mais amo, e levar esses mundos às pessoas, inspirar as pessoas com histórias. Então eu acho que é nos permitirmos abraçar essas diferentes partes e identidades que vivem dentro de nós, que eu sinto que muitas vezes as pessoas estão, só posso ser aquilo, só posso fazer aquilo, e nós podemos tanta coisa. Eu tenho clientes que, pá, sei lá, vão ver uma consultora imobiliária que já lançou um livro infantil. Estás a perceber? Pessoas que... tenho uma cliente que é cirurgiã plástica, foi minha cliente, e que traz a parte holística e espiritual e terapêutica para a cirurgia plástica. Eu posso dar N exemplos de pessoas com quem eu tenho trabalhado em que trazemos estes diferentes saberes e conhecimentos e fundimos, e para mim isso é este futuro, que estamos aqui a assistir, e estas novas gerações já não vão ser, lá está, a ficar 20 anos, já nem nós, quanto mais eles, ficar 20 anos a trabalhar para uma empresa e só a fazer a mesma coisa, quase tipo em piloto automático, não é? Nós estamos aqui para nos redescobrir criativamente. Eu acho que isso é o brutal aqui da era que estamos a assistir. Isso é que nem toda a gente vê desta forma, mas eu acho que é uma oportunidade, inteligência artificial e, enfim, toda esta parte tecnológica e digital, para nós nos redescobrirmos enquanto humanidade e seres co-criadores que somos. No outro dia um ex-colega meu desse mundo corporativo maravilhoso, o Andreas, falávamos, e ele dizia, uau, eu partilhava sobre o que ele fazia, o que eu faço, ele dizia, uau, o que tu fazes é inteligência humana. Eu assim, uau, Bem nunca visto. tinha pensado nisso. Ele assim, uau, é que é mesmo isso o trabalho. A inteligência artificial existe, e eu trabalho em inteligência humana porque, percebendo o potencial de podermos desenvolver esta inteligência que vive em nós, que para mim liga muito com o que estamos a falar, que é essa criatividade, que é dentro de nós. Há um potencial criativo que, no meu caso, teve aqueles 16 anos, esteve ali, mas eu não posso culpar o mundo corporativo porque eu estava lá por escolha, não é? Portanto, aquela passagem do meu pai, para mim, abriu aqui um campo para eu começar a gostar e dizer assim, uau, o que é que vive dentro de mim que está aqui para emergir e para nascer? E ainda há muita coisa, não é? Eu quero fazer ainda muita coisa, como tu também, mas é muito bonito, que eu acho que nós, acho e acredito, vamos nos redescobrindo em cada projeto e recuperando partes de nós. Estás a ver? Tipo, acho que é um pouco por aí. É É verdade. bonito. Pá, eu gosto imenso. Aliás, eu queria te fazer outra pergunta que já tinha pensado há pouco, mas estávamos num tópico e eu não quis. Que é, tu explora a questão sistémica. Explica-me um pouco mais sobre isso e a gênese desse conceito, Da visão sistémica. da visão sistémica. Ok. Para mim, de uma forma assim muito simples, a visão sistémica tem a ver com este para além de nós, não é? Que é para além de nós. Nós fazemos parte, tu enquanto ser individual, que tens uma essência única, que tem, por sua vez, uma essência que dá vida à tua marca pessoal, se assim, não é? Se esse trabalho de alinhamento for feito, e depois, por sua vez, estás num ambiente, não é? Há um sistema familiar, há um sistema social, não é? Tens os teus amigos, há um sistema profissional, tens os teus parceiros, e por sua vez estás incluído numa sociedade, que é, neste caso, há um país, há aqui um ambiente sociocultural, e estás num continente, e estás num planeta, e este planeta faz parte, não é? Também aqui de um todo, de uma esfera, não é? Que está para além. E para mim a visão sistémica surgiu quando eu já trabalhava a marca pessoal e já trazia, lá está, as minhas ferramentas de comunicação e de PNL, de Programação Neurolinguística, que eu depois entretanto fui estudar, depois de ter iniciado o meu negócio, e faltava-me aqui, eu senti que faltava uma peça do meu trabalho, porque quando eu começava a trabalhar com as pessoas a parte da marca pessoal, íamos à história, eu sentia... não sou psicóloga, não sou terapeuta, mas eu sinto que é importante trabalhar com as pessoas, a família, porque quando nós começamos a trabalhar a parte das crenças, e em PNL nós trabalhamos muito, não é? O teu mindset, ou seja, transformar as tuas crenças, ressignificar, reenquadrar, enfim, criar uma nova narrativa sobre ti, uma narrativa mais alinhada com a tua verdade e com a tua essência. Então para isso temos que desprogramar e ir ao fundo. Isso tudo está lá atrás, na infância, está na tua ancestralidade, está na tua família. Então eu fui estudar constelações familiares e consciência sistémica. Então é daí que vem a minha visão sistémica para este trabalho, daí nasce a marca pessoal sistémica, ou seja, eu já tinha
este trabalho de marca pessoal, o sistémico veio trazer aquilo que eu sinto que foi tipo a cola, e entretanto depois registrei, é uma marca registada e é uma metodologia criada por mim, onde no fundo eu fundo estas 3 áreas, eu fundo, aqui passa a redundância, mas assim, há uma união destas 3 áreas de conhecimento, e parte muito desta visão de que quando nós fazemos um trabalho de autoconhecimento e de autovalorização, que é isso que eu trabalho com cada pessoa, esse trabalho começa em ti, mas ele é para além de ti. E vou pegar no caso da parentalidade, que é um ótimo exemplo, como tu trouxeste, e foi o teu, eu ia dizer gatilho, mas é o teu, eu gosto mais de ver o teu trampolim, não é? O teu trampolim para onde tu estás agora, não é? Foi o que te impulsionou, é nesse sentido. Ressoa melhor comigo assim a visão do trampolim. Então muitas pessoas também trabalham comigo, é isso, uns porque querem ser empreendedores, outros porque têm equipas e são líderes, outros porque são pais e querem ser melhores pais. Então tu fazes um trabalho em ti para te conheceres melhor, para te valorizares, para criares uma vida pessoal e profissional que está, ou um negócio que está mais alinhado com quem tu és na essência, porque todos temos uma essência, não é? Nós somos dinâmicos, mas há coisas em nós que são transversais, ou seja, há coisas que se mantêm ao longo do tempo, isso é a tua essência. Então, nesta visão sistémica, quando tu fazes um trabalho de elevação do teu ser, de conexão com quem tu és, porque a nossa programação, Bruno, foi para o fazer e para o ter, certo? E daí a minha história na aviação, a tua história na banca, não é? Temos que fazer, não sei o quê, temos que fazer. Depois há um dia que tu pares, tu porque foste pai, eu porque perdi o meu pai, e do género, uau, pera, deixa-me aqui sair um bocadinho da Matrix, deixa-me sair aqui do piloto automático. E dizer assim, começar a fazer assim umas perguntas, refletir, não é uma coisa que não nos ensinaram, não nos estimularam, pelo menos eu não cresci com essa na escola, na família, não é? Então temos que ser nós a ser responsáveis. Eu também não estou a culpar ninguém, é tipo, é o que é. Sim, foi a realidade que tivemos, sim. Nós despertamos todos quando temos de despertar, e para mim é esse processo de despertar. Portanto, as pessoas com quem eu trabalho são pessoas que despertam para esta profundidade do ser, e é isso que esta metodologia sistémica cria, que é como é que tu vais mergulhar em ti, ao fundo de quem tu és, perceber, ok, o que é que está aí para nascer de, não é? Quais são os teus dons, os teus talentos, os teus projetos, as tuas ideias, não é? Porque isto não tem que se passar tudo por negócios, nem, não é? Eu posso ativar a minha marca pessoal ao ser o melhor pai possível, o melhor amigo possível, o melhor companheiro, tem a ver com tu seres o melhor ser humano possível, para servires os teus sistemas. Então daí nasce a marca pessoal sistémica. Se eu tentar ser a minha melhor versão, uma versão, o que é a melhor versão aqui? Muito importante, uma versão mais consciente, mais presente, não é? Eu antes de vir aqui para esta conversa contigo, eu coloquei-me a intenção, porque é que eu queria estar aqui hoje contigo. Não é só uma conversa, não é? É uma conversa que está ancorada a uma intenção. Há um objetivo, que é estarmos aqui à conversa, não é? E gravarmos, esse é o objetivo, mas depois há uma intenção, como eu acredito que também tens a tua. Então, na visão sistémica, nós vivemos mais ancorados nesta presença, nesta intencionalidade e nesta consciência do ser. Isto é uma coisa que se trabalha e que se treina, não é? Para depois tu, a partir daí, se eu estiver mais conectada contigo, esta conversa flui para um lugar mais profundo, mais autêntico. Quem está daquele lado vai sentir isso, certo? Sim, exatamente, então é sistémico. Não é só sobre nós, as duas pessoas que estão aqui à conversa. Sistema que está... Se não houvesse uma audiência, portanto, há uma equipa aqui também que está connosco, portanto, faz parte do sistema, a audiência faz parte do sistema, pois as redes, os canais onde vai ser distribuído faz parte do sistema. Pessoas que nós nem nunca vamos conhecer, que se calhar um dia nos vão mandar uma mensagem, acontece mais vezes receber, ou pessoas que vêm trabalhar comigo porque ouviram uma conversa minha num podcast, ou porque me enviam uma mensagem a dizer, olha, identifiquei muito com aquela parte da tua história. Então é sistémico, é para além de nós. Então o sistémico para mim, eu vou-te ser sincero, já não consigo ver a vida de outra forma, porque quando tu ganhas consciência que é para além de ti, da mesma forma que aquela semente que é plantada, não é, naquele campo fértil, vai dar uma flor ou vai dar uma árvore, que seja, não é? E ela faz parte daquele sistema, não é? Daquele solo, daquela natureza onde ela está presente. Então é esta consciência de que nós todos fazemos parte de sistemas e como é que nós queremos aparecer e como é que nós queremos que a nossa ação tenha um impacto nesse sistema. Então é assim uma visão mais elevada. Eu costumo dizer que vamos buscar para cima, para o rooftop, que é podemos ficar no resto de chão de um prédio ou no primeiro andar, ou podemos ir lá para o rooftop para ver como é que é. Assim, uau, está aqui. Então aí tens a visão geral. E eu acho que vamos tendo, se calhar não temos sempre, mas podemos sempre elevar a nossa visão. Exatamente. A minha dúvida agora é, e achas que, e não te vou questionar mais porque percebi, obrigado,
pode ser questionado. é um trabalho que tu consideras que é sempre ongoing, ou tu depois de fazeres esse trabalho começa a estar no teu subconsciente que tu já vês a maneira, já é a tua maneira de ser assim, porque tu disseste que agora a tua maneira de ser é impossível ser de outra maneira, não é? Mas isso foi um hábito que tu criaste para estar assim, ou fruto do trabalho contínuo, ou é no momento que tu consegues fazer essa análise e depois isso vai-te acompanhar. Percebes? Não sei se me Muito expliquei interessante a bem. tua pergunta mesmo. Aquilo que eu, na minha perspectiva, eu sinto que foi uma mudança do meu sistema de crenças. Ok. Porque nós somos aquilo em que acreditamos. Uhum. Portanto, quando eu te digo que já está no meu ADN, está nas minhas células a visão sistémica, quer dizer que, mesmo quando eu fui aprender programação neurolinguística, eu fiquei assim, uau, nós temos o poder nós temos o poder de mudar a nossa narrativa através das nossas Exatamente. crenças, não é? Porque se eu acredito em algo, eu me vou focar naquilo, então o meu corpo vai responder a isso, a minha ação vai estar alinhada com isso e depois a realidade vai se manifestar em função daquilo que é a minha crença. Exatamente. Não é? É isto que a PNL nos ensina, que é nós não temos na vida aquilo que queremos, temos aquilo em que acreditamos. Tu estás aqui, tens este podcast porque tu acreditaste que tu ias fazer acontecer este projeto. Então Exatamente. reuniste a equipa, A tropa os toda. recursos para fazer acontecer o espaço, não é? É brutal. Exatamente. E eu sinto que às vezes as pessoas, não é? Aquela história de eu quero, mas ok, então onde é que está a ação? Onde é que está? Não é? Exato. Não é? Não. Funciona É bem mais assim. fixe só querer, porque fazer é mais Vou difícil. pensar muito. É. Pá, couve É para aí ele que as em movimento. malta às vezes com aquelas coisas da visualização se engana. Eles só se visualizam, mas depois não fazem o caminho. Visualizares quando a visualização é tipo, é uma direção, mas que a tua ação e a tua emoção, não é? Está alinhada com essa visão. E é assim que depois se manifesta ou se concretiza na prática. Ok? Portanto, para responder à tua pergunta, eu sinto que foi a soma de várias coisas que eu experienciei, que eu vivi, não é? Aprendizagens, conhecimento, e também, lá está, eu acho que responder à tua pergunta torna-se uma crença e torna-se parte do sistema de crenças, porque o nosso sistema de crenças é dinâmico, quando nós vivemos experiências e sentimos no nosso corpo situações, momentos que nos comprovam essa crença. Porque o corpo tem que acreditar. Sabes? Eu posso ter na minha cabeça, no meu, não é? No meu intelecto, eu posso dizer isto que eu partilhei, não é? Dizer assim, sempre que eu me levo e sempre que eu faço um trabalho profundo em mim, eu tenho o poder de levar isto ao outro e de ter um impacto. Isto pode ser inconsciente ou consciente. Eu posso torná-lo consciente e dizer assim: eu vejo isso na minha família, é real. O trabalho de mergulho interno, de eu olhar para as minhas sombras, para as coisas que me limitam, para as minhas partes mais escuras e de eu ir para além disso, das limitações da minha mente e de eu me permitir, lá está, criar coisas que acreditava que não ia criar lá atrás, como ter um negócio, um podcast, dar formação, fazer palestras. Eu que fui uma criança super introvertida. Se eu ficasse presa a essas narrativas do quem sou eu para fazer estas coisas, eu nunca teria feito acontecer, não é? Então há uma visão, há uma forma que te faz acreditar que é possível. Então eu acredito mesmo que é o viver as experiências, não é? E sentir na pele que vai criando aqui, depois trazendo a PNL, novos circuitos neuronais que te criam novas narrativas através desses novos circuitos, são novas autoestradas que te mostram que há outros caminhos. Isto é a beleza, é a neuroplasticidade, como a neurociência nos traz, que nós podemos. O nosso cérebro é brutal, nós estamos constantemente a programado, as não é? nossas células regeneram-se à medida que nós nos vamos tornando noutras pessoas, que acreditamos noutras pessoas, noutras coisas, outras crenças, outras ideias, vivemos outras experiências. Isto é científico, Bruno, há uma renovação a nível das nossas células, dos nossos neurónios, todo o nosso corpo, né? Nós temos neurónios não só no cérebro, mas também no coração e no intestino. Portanto, temos 3 cérebros. Então, todo o nosso corpo é este ecossistema vivo que está em constante dinâmica e reprogramação e de repente nós olhamos para trás, uau, acreditava nestas coisas, tinha aquelas rotinas, tinha aquele círculo de amigos, fazia aquelas coisas e agora, uau, 10 anos depois eu sou uma pessoa. Eu posso te dar o meu exemplo, eu fui fumadora durante 20 anos, já tive em relações super tóxicas, já tive um comportamento workaholic, em termos de obsessão, compulsão, bulimia, uma agressão, não é? Ao corpo, quando tu comes muito e purgas, não é? Isso tudo faz parte da minha narrativa. Eu olho para trás, isso faz parte da minha história, mas
eu já não me identifico com essas É, narrativas. ela Hoje em dia, se tu me define quem desses um és. cigarro, tipo, não, obrigado, não consigo. Fumei 20 anos um maço por dia, e muito tempo, não foi? É E muito não era uma tempo. fumadora social, era uma fumadora mesmo, estás a ver? Então, eu lembro-me quando eu estava no mundo corporativo e estava nesse piloto automático, eu andava super rápido, eu falava super rápido. Eu era outra pessoa, compreendes? Hoje em dia, para mim, a paz, a calma, é muito. Eu hoje em dia, quando corro, é muito consciente porque é que eu estou a correr. Estás a Pois, ver? exatamente, exatamente. Tenho mesmo que estar naquele compromisso, mas tipo, se eu puder, tipo, a minha intenção é sempre fazer as coisas com calma e tranquilidade. Isto vai desde uma reunião com o cliente, o e-mail que eu envio, há muita intencionalidade. Se eu nasci assim, não. Se eu me programei para ser esta pessoa que eu sou hoje em dia, sim. Estás a ver? Então, tudo aquilo que eu trabalho com as pessoas, eu vivo na pele. Eu Uhum, pratico isso em mim. Não é só os cursos que eu fiz, o que eu claro. li, percebes? As experiências que eu É a vivo. experiência na primeira pessoa. Literalmente, eu só assim é que eu consigo ser a mentora e a formadora e a palestrante que eu acredito que vai realmente inspirar as pessoas, não porque, ai, que bonita história, mas que as pessoas vão dizer, uau, eu vou querer fazer, eu também consigo ter um impacto no mundo, eu também consigo elevar os meus sistemas, sabes? Eu olho para a minha família, para a minha mãe e para o meu irmão em particular, e o relacionamento que nós temos hoje em dia é um relacionamento que eu sonhei que nós um dia tivéssemos. Estás a ver? De mais proximidade, de mais acolhimento. Não é perfeito, as famílias todos temos os nossos desafios, mas eu digo assim, uau, que bonito aquilo que nós construímos ao dia de hoje. E eu acredito que parte disso, obviamente, há uma parte que é deles, mas há uma parte que é minha, porque eu, enquanto ser humano, mudei. Sou menos Exatamente. reativa, sou mais atenta, estou mais presente. Passa, há alturas em que não. Óbvio, sou um ser humano, tenho momentos, tenho as minhas Claro. impulsividades, os meus momentos de reatividade, ou de se calhar dizer uma coisa que não queria dizer, mas estou mais consciente, estou mais presente. E isto treina-se, Bruno, isto pratica-se e dá trabalho, Por sabes? isso é que quase ninguém faz. Isto aqui o Pá, mas dente. é, o resultado Obrigado. final é tão bom, sabes? Quando tu olhas, e tu falaste dos teus filhos, não é? Tens Dois. dois? 8 e 6. Ui, idades Tá interessantes. boa, tá bom. É Tá muito fixe. interessante. Deve estar. E Rapaz e nesta rapariga, ainda por geração, cima, é fixe. lindo, lindo. Ainda tão preciosas as crianças. Hum, epá, as crianças ensinam-nos tanto, não sentes isso? Sim, sim. São mestres. Tu não consegues, só quem tem é que depois explica, não é? Tenho amigos que não têm filhos, às vezes olham para nós e ficam tipo, mas fogo, porque só veem o lado que não se sente, né? Só veem o que se vê. Então é complexo. Eu, quando vejo os meus amigos, às vezes pensei, pá, como é que vocês. A maioria tem filhos, mas os que não têm, nota-se mesmo, pá, não, isto é complexo. Como é que eles. Porque eles não veem um lado, lá está, o que não se vê, a parte da relação e do Sim, sentimento sim. O do amor, melhor, acho que e podes dizer o o amor, amor, não é? A exatamente. O amor. conexão, uau. É. Por muito Sim, chateado que eu esteja com um ou com o outro, nada muda. Mas às vezes lá está, temos de os relembrar disso porque eles só veem a gente chateados, não é? Então eles também não sabem mais do que estão a ver. sim, sim. E então é completamente diferente, é uma relação completamente diferente. Yeah. A parentalidade, eu sinto que é um grande tema da nossa sociedade e deste trabalho sistémico que estamos a falar, porque tu, enquanto pai, tu tens realmente o poder sistémico de mudar a narrativa, não é? Porque nós Uhum. muitas vezes estamos a repetir padrões de trás e estamos a fazer igual ou por oposição. Tanto podemos inconscientemente a fazer igual porque foi o que vimos, como tu dizias, estar a modelar porque modelámos e então está aqui no programa e está no inconsciente, então estamos só a repetir. E às vezes até acontecer uma coisa mais séria, é que nós, uau, estou a fazer igual. Exatamente, muitas Deve ter vezes. acontecido. Muitas Ou vezes. então aquela história do não, jamais vou fazer como eles faziam. E se vier desse lugar de dor e de rejeição do vou fazer diferente porque vou fazer muito melhor e eles fizeram pessimamente, não sei o quê, não sei o quê, muitas vezes vamos repetir o padrão porque vem de um lugar de dor e não de acolhimento e de compreensão e de compaixão. Então eu sinto que a parentalidade foi uma semente incrível na cura da sociedade, porque as crianças precisam mesmo da nossa presença, Bruno. É a Mesmo única da nossa coisa. presença, do nosso amor. Elas só querem ser vistas, não é? O que é Não, que dá tu querias atenção. enquanto Dá atenção. presença? Eu lembro-me, eles querem que nós tenhamos tempo para brincar com Hum, eles, coisas que nós estamos sempre, agora não. não. Quantas Às vezes? vezes a brincadeira pode ser simplesmente ver um filme e ao Certo, veres o filme certo. estares a comentar o filme. Porque se tu começares a comentar o filme, eles comentam o filme contigo e estás com eles ali, não é? Uma coisa, Certo. eles estão a ver um filme e a gente está ao telemóvel ou está a tratar de alguma coisa e Yeah. estamos ali com o corpo. Mas a Exatamente. mente está.
E eles também não percebem isso. Há momentos que os meus filhos, por acaso, quando estão a ver assim, desaparecem quase. Eles ficam ali a ver vidrados, como muitos, não é? Mas de vez em quando tem aqueles momentos que voltam. Se a gente não estiver a fazer nada, eles basicamente ficam nesses momentos, depois voltam e pensam chamar a atenção, porque pronto. Se não, se estivermos a ver, há sempre um mexer, um brincar, ou meter com eles, e lá está. Eu não preciso de inventar uma brincadeira. Mas o que resume é isso, é o que tu disseste e bem, que é estarmos presentes. Às vezes não é só a atenção, é estarmos presentes. Basta ver o que eles estão a fazer e acompanhar do que não precisamos estar a inventar aqui uma coisa muito grande. É mesmo Mas assim. no dia a dia hoje em dia é muito complexo. É muito complexo. Mas pronto, isso era outra conversa. É outra, mas é Muito, importante, sim, é, sim, que a sem dúvida. parentalidade em si é um desafio e depois não há nenhum mapa, portanto não Yeah. sabes o que é certo ou errado, nenhum deles vem com instruções, portanto a gente não sabe como é que é os botões, tens de ir percebendo, mas assim é que tu também te desenvolves. Era isso que eu estava a pensar, é mesmo isso, porque é nessas pistas que eles estão, nessa informação, nesse feedback, que tu consegues também te ir trabalhando Uhum. e fazer esse trabalho que vai ter um impacto neles. E tu vês as atitudes neles, tu pensas, eu faço isto, e às vezes não é bom o que vês eles a Isso, fazer. qual é o exemplo que eu estou a dar? É mesmo isto que eu quero passar, é mesmo isto que eu Exatamente. acredito. Às vezes que eles ficamos calados como pais, olhamos assim e pensamos, isto está-me a imitar. Yeah, eles captam Tudo. tudo. É a pior coisa que eu às vezes estou com pessoas, isso começam a falar dos filhos, com os filhos ali ao lado, e às vezes olho assim para eles e tipo, ele não está a ouvir. Acham vocês que é muito comum isso, pois os miúdos só estão a ouvir as coisas. Olha, isso que estás a dizer, sabes, a imagem que me está a vir é vê-los, eles são realmente esta é uma pérola, sabes? É que nós temos o dever, não é? De proteger essa pureza, sabes? E de garantir que o que é plantado é um solo. Eu vejo, antes é um solo que está ali que nós, como pais, como educadores, como, enfim, temos a responsabilidade do que é que nós queremos contribuir para plantar naquele solo. Exatamente. Estás a ver? E eu acho que isso é a chave. E quando nós dizemos assim, uau, porque é uma grande responsabilidade, não é? Que é tipo... Então isso exige que nós sejamos melhores pessoas. Estás a ver? Então este trabalho sistémico para mim, quando eu digo que é para além de nós, é mesmo para além de nós, porque é tipo, isto tem a ver com os teus netos, com os teus bisnetos, estás a ver? Sim, É o trabalho que grande. estás a Quando a fazer gente começa a agora ver a visão, é tipo, uau, não, lá, se calhar exatamente. isto não é só. Então, Não pronto, é mas só sim. hoje ali naquele momento, é Sim, para isto- gerações. É mesmo. É para É um gerações. legado, é muito bonito. Quando É. percebemos, a visão sistema. Olha, pronto, isto é uma grande volta para responder à tua Exatamente. pergunta. E isto é com tudo, nos nossos negócios, com as nossas famílias, com as nossas amizades. Imagina, eu não tenho filhos biológicos, mas eu faço parte de um sistema familiar. E as minhas primas já têm filhas, não é? Então, eu vou ser aquela prima, aquela, não é? Tia, onde disse o meu irmão for irmão, não é? Que tem uma história. E isto tem um impacto no sistema. Exatamente. Estás a perceber? Então não é só sobre o termos filhos e ter continuidade, então é mesmo maior do que nós. E quando nós temos essa consciência, muda, eu acho. Mas é de um lugar de responsabilidade que não é para peso, é de um lugar de dar-nos verticalidade, dar-nos mais consciência e obriga-nos a sermos mais assertivos e a priorizar aquilo que queremos fazer e como queremos fazer. Agora entramos aqui também na parte de negócio e estratégia. Sim, claro. Tudo na vida, porque tudo na vida é estratégia, não é? Exatamente. A forma como fazemos, tudo tem uma estratégia, nem que seja comer, atar um laço de um ténis, né? Tudo tem uma estratégia, uma forma de fazer. Então eu acho que é sobre aprender estratégias. Há bocado disseste uma palavra que acho que é importante, é a intencionalidade. Sim. Não é? Sermos intencionais com o que a gente faz ou como a gente é, como a gente desempenha as coisas, seja lá está, na nossa empresa ou seja onde trabalhamos. No relacionamento, numa amizade, na tua relação com a tua Sem dúvida. esposa, com tudo na vida. Isto dá trabalho, ser humano dá trabalho, sabes? Muito trabalho, pá. Olha, o que é que eu queria fazer agora? Vou-te fazer as 5 perguntas que nós costumamos fazer a todos os convidados, Boa. ok? Para fecho. E a primeira pergunta, como sempre, é sempre respondida, portanto eu acho que tenho que pensar nisto de outra maneira, já de outra vez tu disseste, que é porque decidiste construir algo em vez de seguir outro. Acho que foi inteiramente respondida já, não podemos andar para trás e para a frente. Next. Depois, qual é que foi o melhor conselho que ignoraste, ou um conselho que tu te lembres que ignoraste, mas depois percebeste que até era valioso e devias o ter seguido? Conselho que eu ignorei, que eu devia ter seguido. Não sei porque veio-me assim uma voz da minha mãe lá muito atrás. Dizer que não fumes. Não. Diz-me outra vez um conselho. Sim, um me foi conselho dado que eu tu ignorei. ignoraste na altura. Tens consciência que o ignoraste, mas que uns anos mais tarde, obviamente, com a evolução que nós temos como seres humanos, percebeste que Já sei. devia. Não é bem um conselho, mas eu quando era
miúda, quando era criança e adolescente, passei por aquela fase, que é aquela fase, não é? E eu tinha muita cena do eu sei, eu sei. Não é que sei. Ah, que Não idade era é que eu, tinhas? A não minha era eu é filha que já faz isso com sei. 8. A tua filha é mais precoce. Eu acho que É. não, eu acho que se calhar é um bocadinho mais velhinha, mas era muito aquela pá, arrogância, aquela cena do pá, tipo, não gostava. Eu sei, eu já sei. E estava muito na ponta da minha língua. E a intenção eu vi que era com. É muito aquela coisa, um dia, não sei o quê, e tu devias, sabe? E eu hoje em dia vou para um lugar, não é? Com 47 anos, assim, para um lugar de humildade e não é bem a resposta, mas eu acho que vai ao core do que estás a perguntar, porque é muito, recorda-me aquela importância de nós ouvirmos o outro e da intenção do outro que quer bem, sabes? Que Uhum. nos quer dar um conselho, mas lá está, como era mãe, e esta coisa que nós temos com os pais, às vezes o não querer escutar, não é? Uhum. Então isso hoje em dia põe-me num lugar muito de humildade, porque eu escuto-a muito e estou em presença com ela, e para ela e para qualquer pessoa acho que é tão importante nós não irmos para esse lugar de arrogância. E de como o Mike me ensinou também, o mentor que eu já falei dele há pouco, independentemente do percurso, já fizeste a experiência que tens, aquela pessoa, lá está o teu filho, a tua filha, o teu filho tem 6, 8 anos, eles têm qualquer coisa para te mostrar, Uhum. tu tens coisas para lhes ensinar, mas eles têm qualquer coisa que tu precisas de, se calhar, de ver ou de conectar e que eles nos dizem tantas vezes e que às vezes tem aquelas tiradas que a gente fica assim mesmo. Yeah. E tu ficas, uau, Oh. quanta sabedoria, como assim? Este ser tão pequenino já não está Ainda aqui. não sabe E nada nós, e sabe. possamos ter a humildade de perceber isso. Isso para mim funciona nos dois sentidos, tanto dos pais ou das pessoas que nos querem bem, como vice-versa. Então, sim, eu acho que hoje em dia fico grata por conseguir olhar com amor também para mim, porque nessa altura eu gostava de ter feito de outra forma e não fiz, e então sou grata porque isso recorda-me a importância da humildade e de nós conectarmos com o outro e de escutarmos o outro e perceber o bem que ele tem Bom para conselho. nos entregar. É verdade. Agora, isto deve ser facílimo para ti, que é uma ideia de negócio que tu já tenhas visto também hoje em dia, que tenha se calhar enorme potencial a teu ver, mas não é uma das prioridades neste momento, portanto não a segues. Hum. Olha, eu, eu acredito, embora eu tenha esta coisa da criatividade das ideias, eu neste momento estou numa fase em que estou muito focada naquilo que eu estou a construir. Precisamente porque a minha tendência durante algum tempo era a impulsividade do agora é isto, agora é aquilo, não sei o quê. E agora estou, não, deixa-me olhar para aquilo que eu criei e deixa-me consolidar aquilo que eu criei. Então eu podia te responder, mas a minha verdade neste momento é realmente focar-me naquilo que eu. Não há nada, Hum, não há assim nada que eu gosto de dizer. Se eu pudesse, neste momento, a minha prioridade total é focar-me naquilo que eu já construí nestes quase 10 anos e levar aquilo que eu construí, porque a minha tendência durante muito tempo, foi não fazer as coisas até ao fim, como auto-boicote. sim, essa. É Muito aquela questão da inconsciente, responsabilidade que a gente falava, autossabotagem, pois. sim. Então, estás a dizer, é muito fácil, fazer isto, não sei o quê, mas tipo, não, agora estou numa, não, isto é para fazer all-in, então estou muito aí. Então, pronto, Então pronto, está então, não respondido. vamos, Acho não que vamos respondi. Não, desvirtuar, não exatamente. quero aqui Pronto. baralhar o meu cérebro, sim. E agora, um erro importante que cometeste ao longo do teu percurso, mas que te levou a algo positivo. Um erro que eu cometi. Muitos. Olha, eu acho que vou pegar, estamos aqui a falar, eu sinto que a estrutura, durante muito tempo esta minha, estou-me a repetir um bocado, mas é importante, que é a falta de estrutura. Mas que te levou a algo positivo. Portanto, tens de pensar depois Sim, no. sim, sim, Ok. sim, sim, ou seja, há 4 anos tive uma ideia de um negócio, aqui dentro do meu negócio, mas um projeto dentro do meu negócio, pá, que eu fui, apaixonei-me por aquilo, reuni uma equipa de pessoas, as pessoas estavam todas on board comigo, aquilo era espetacular, estás a ver? Mas depois, uma coisa que vinha do coração passou só para a mente, estás a ver? E eu, quando dei por mim, pensei assim: não é nada disto. E Cancela depois tudo. entrei, cancela tudo, gastei dinheiro, pronto, daquelas histórias, estás a ver? Porque gastei dinheiro, não sei o quê, investi dinheiro que tipo. Tive num luto profundo desse projeto, pá, e durante 9 meses foi muito duro para mim, tipo, encarar que aquilo não ia acontecer daquela maneira, porque eu tive recursos, fiz gravações, ou seja, o mesmo trabalho de campo, estás a ver? E depois, quando eu parei para analisar, ok, o que é que falhou aqui? O erro, falta de estrutura. Esta impulsividade de, estás a ver, tipo, e hoje em dia, a aprendizagem para mim e daí a resposta que eu tenho há bocado é realmente
Eu acho brutal quando nós temos uma capacidade de imaginação, e eu sou muito visionária. Eu consigo ver muito além. Quando estou com clientes, quando estou a fazer mentorias, quando estou, tipo, vejo assim as pessoas a fazerem coisas incríveis, consigo-me a mim ver a fazer coisas, não é, brutais, ou muito alinhadas com sonhos que eu tenho, mas ao final do dia é sobre trazer essa estrutura que vai permitir que as coisas aconteçam, e agora isto é importante, com o impacto que eu quero que elas tenham. Estás a ver? Faz toda a Que é diferença. completamente diferente. Que eu posso estar a fazer, ok, isto está ok, e até tem resultados e tem, mas ok, se é algo que eu acredito verdadeiramente e que vem de um lugar, vem da essência, vem da alma, vem de um sítio de amor, que é assim que eu acredito em fazer algo, hum, que impacto é que isto pode ter quando eu escolho fazer isto com o tempo, da mesma forma que tu, não é, os teus filhos, não é, tiveram na barriga da mãe 9 meses, da mesma forma tu pões a sementinha e aquilo vai demorar não sei quantos tempo a germinar até dar aquela árvore e aquele fruto. Estás a ver? Então, estes últimos anos para mim tem sido muito essa aprendizagem de ter a paciência, a humildade e a capacidade de desenvolver estrutura e também equipa, que é não fazer as coisas sozinhas, que isso também foi também um erro durante muito tempo. Aqui estou a trazer dois, é bónus, que é achar muito, tipo, acreditar muito que tinha que ser conseguias só eu, fazer, então certo. muito aqui o poder, a aprendizagem de pá, onde é que nós podemos ir quando nós temos a equipa. Podia estar só eu e tu aqui, não é? O que é que tu podes fazer quando tu tens uma equipa que está a dar estrutura e que cada um traz o seu dom, o seu talento, o seu conhecimento? Pá, o resultado final vai ser muito melhor, o impacto vai ser muito Exatamente. maior, então estou aí. A gente É aí nunca que estamos. consegue, a única coisa que a gente não compra na vida é o tempo. O mais próximo disso é assim, quando formas uma equipa Yeah. e tens o tempo de várias pessoas a ajudar a criar aquilo. Epá, e é tão bom. É É tão muito bom. melhor. É tão, e a alegria É de mais criar com os desafiante, outros. mas é muito melhor. Yeah, mas lá está, mas é lindo, porque o que é que se descobre quando cada um traz o seu olhar, a sua perspectiva, e um dá uma sugestão e dali nasce qualquer coisa, há um input. Eu acho que é muito Exatamente, rico, exatamente. é muito bonito esse movimento de cooperação. E agora diz-me um hábito. Um hábito diário que tu Uhum. faças, é simples, mas é pronto, não precisa ser Sim, todos. sim. Que faça, ou que tu consideras que faz aqui uma grande diferença para a fase da tua carreira e o sucesso que estás agora neste momento a atingir. Ok, dois. Há um que é um inegociável mesmo diário, que é, eu vou dizer que são as minhas orações. Tipo, de manhã quando acordo, a primeira coisa que faço é conecto-me aqui mesmo com o meu, a profundidade do meu ser, e fico ali a dizer as minhas orações, tenho os meus mantras, tenho ali um momento muito meu de colocar intenções, a intenção do dia, de agradecer, tenho ali as minhas fases de poder. À noite também gosto de fazer, gosto de agradecer, gosto de olhar para o meu dia e tipo, agradeci isto, isto e isto, e é bom, e emocionar-me com aquilo, que recordar o que é que foi o dia. E um inegociável, não é diário, mas é quase caminhadas na natureza. Eu vivo ao pé da natureza, do rio, de um parque muito bonito. Ai, eu adoro, regenero-me quando vou para a natureza. Preciso, e isso é muito importante no meu negócio e na minha vida. Mas que Isso faz sais de para mim. voltar, né? A gente não te contar sempre é muito complicado. Pá, ainda esta semana tive ali uma tarde cheia de reuniões. Aliás, esta semana foi ontem. Vale esta semana na mesma. Exato, exatamente. Tive um dia cheio, assim, online, estás a ver? E depois ao final do dia, o tempo até estava assim, meio coisa, e fui dar uma caminhada, já estava o sol a pôr. Pá, ainda vi um grande final de dia, assim, as nuvens, aquele rosa com aquelas nuvens Aquele céu cinzentas. rasgado. E fui, pá, estava assim um vento, mas eu assim, soube-me bem, assim, uau, estou viva, a sentir este frio na cara. E quando cheguei a casa, ainda fui trabalhar mais um bocadinho, já estava com outra energia, e isso para mim é vida, sabes? Essa regeneração que a natureza me traz. Então é muito importante, é um hábito, uma rotina, um ritual. Boa. Carla, muito obrigado. Obrigada. Aprendi muito. Tenho muitas notas. Quer dizer, tirei algumas só, mas a questão até. Muito obrigado. Obrigada. Acho que também a nossa audiência ficou a aprender aqui bastantes coisas que não sabiam. Portanto, obrigado por ter aceito o convite. Obrigada a ti, foi um prazer. Obrigada. Nada.